Olá pessoal, na aula de hoje eu vou te apresentar o MVC. MVC significa Model View Controller e ele é um padrão de arquitetura de software muito utilizado, especialmente no desenvolvimento de interfaces de usuário em aplicações web, desktop e mobile. E o principal objetivo do MVC é separar o sistema em 3 camadas bem definidas, com o objetivo de facilitar, primeiro, a manutenção, segundo, a escalabilidade, terceiro, reuso de código e quarto, a divisão de responsabilidades. Eu vou começar analisando com vocês a camada View. Essa camada, ela trata da interface visual apresentada ao usuário, mostrando as informações que são obtidas do model. Essa camada, ela inclui elementos visuais como telas, formulários e botões, mas ela não manipula os dados diretamente. Agora, vamos analisar o controller. O controller ele atua como um intermediário entre o model e a view, ou seja, ele é como um mensageiro que recebe uma mensagem e envia essa mensagem para o destinatário, aguarda a resposta do destinatário e devolve essa resposta ao remetente. Então o controller faz aí o meio de campo entre as outras 2 camadas. Ou seja, a gente pode resumir da seguinte forma: ele recebe as entradas do usuário, processa essas entradas e se comunica com o model para manipulação dos dados e atualização da view conforme necessário. Agora, o model, qual é a responsabilidade dele? Ele é responsável por representar e gerenciar os dados da aplicação, incluindo lógica e regra de negócio. Ele realiza também operações de acesso a bancos de dados e guarda todo o estado do sistema. E quais são os benefícios desse padrão? Bom, ele facilita a manutenção e a expansão do sistema. Por quê? Porque ele isola as regras de negócio da apresentação. Ele permite também o desenvolvimento paralelo dos diferentes componentes, favorecendo reuso e testabilidade de código, já que a lógica de negócio e a interface elas estão desacopladas. Faça o download desse projeto no endereço do GitHub que está na descrição do vídeo. Nesse projeto há uma adaptação de contexto. Então, veja bem, o back-end não possui a camada View, pois ele responde ao cliente apenas com requisições e respostas de API REST. O cliente carrega a página que está no front-end, faz uma interação com ela, que por sua vez acessa uma rota definida por um endpoint. Este, por sua vez, aciona o controller que aciona o model. O model acessa o banco de dados, retorna a resposta para o controller. O controller monta o JSON e encaminha para o front-end. Vamos começar então a prática desse exercício. Eu vou utilizar aqui o mesmo banco de dados da aula 3 que a gente criou anteriormente. Então você já deve ter aí no seu SSMS um banco de dados chamado BD aula 3. Se você não tiver, então volta na aula e fabrica esse banco para a gente poder trabalhar. Vamos então agora preparar um ambiente para rodar o nosso projeto em Node.js. O primeiro passo é criar uma pasta no computador chamada Aula 6 Node. Essa pasta será a raiz do nosso projeto. Em seguida, vamos abrir o VS Code e dentro dele abrir a pasta Aula 6 Node que a gente acabou de criar. Antes de prosseguir, a gente precisa garantir que o Node.js está instalado na máquina. O Node é a base da nossa aplicação. Então, além dele, a gente também tem que instalar algumas bibliotecas essenciais, como o Express, que será o nosso framework para criar o servidor web, o MS-SQL, que vai permitir a comunicação com o banco de dados SQL Server, e o Nodemon, que vai facilitar o desenvolvimento, reiniciando automaticamente o servidor sempre que a gente fizer alteração no código. Com tudo configurado, o próximo passo é baixar do GitHub o projeto que eu disponibilizei. Esse projeto contém todos os arquivos necessários para a aplicação. Depois de baixado,
copie os arquivos do GitHub para dentro dessa pasta Aula 6 Node. Feito isso, vamos testar a aplicação digitando no terminal npm run dev. Esse comando vai rodar o servidor em modo de desenvolvimento e, se tudo estiver certo, o terminal vai mostrar uma mensagem indicando que o back-end está rodando na porta 3000. Nesse momento, basta clicar no link que aparece no terminal para abrir o front-end no navegador. Agora, vamos entender como funciona a comunicação entre as diferentes partes do projeto. Tudo começa com o usuário que acessa o navegador e abre o arquivo index.html localizado dentro da pasta public. Esse arquivo é a nossa página inicial e a interface que o aluno vai ver. Dentro dessa pasta existe um link que se conecta ao arquivo script.js. Ele é responsável por enviar as requisições para o back-end. Por exemplo, quando a gente quer listar todos os clientes, o script.js faz uma chamada para o endereço http://localhost:/3000/API/clientes usando o método GET. Essa requisição chega até o servidor Node.js passando pela camada de rotas que está definida no arquivo hosts.js. O papel das rotas é simples, elas recebem a requisição e encaminham para o controlador correto, ou seja, aquele que está no arquivo controller.js. O controlador é quem decide o que fazer com aquela requisição. Ele analisa os dados recebidos e, quando precisa buscar ou alterar informações, chama a próxima camada, que é o model. Já o model, implementado em model.js, é responsável por acessar o banco de dados. No nosso caso, ele envia uma query SQL para o SQL Server. Essa query pode ser, por exemplo, para listar todos os clientes, inserir um novo registro ou atualizar algum dado existente. Assim que o banco de dados responde, o resultado volta para o model, que devolve ao controller. O controller, por sua vez, organiza esse resultado no formato JSON e envia de volta para o front-end. Por fim, o JavaScript, que está no navegador, recebe esse JSON e atualiza a página mostrando o resultado para o usuário. Perceba que nesse modelo, a view tradicional ela não existe. O que a gente tem é uma API que responde em JSON. E quem faz o papel de view é o JavaScript do front-end, que interpreta esses dados e apresenta de forma visual para o usuário. Esse ciclo se repete para cada operação: listar, criar, atualizar ou deletar clientes. É essa comunicação clara entre front-end, rotas, controllers, models e banco de dados que garante o funcionamento completo da aplicação. Agora que a gente já configurou o ambiente, a gente já sabe como iniciar o servidor, é importante a gente entender como o Node.js executa os arquivos do projeto. O primeiro arquivo que é carregado quando a gente roda o comando npm run dev é o server.js. Esse arquivo é o ponto de entrada da aplicação, ou seja, é ele que dá início a todo o funcionamento do back-end. E para facilitar o entendimento da sequência de execução, eu adicionei vários comandos console.log numerados dentro de cada arquivo. Essas mensagens aparecem diretamente no terminal na ordem em que o código é processado. Dessa forma, vocês podem acompanhar passo a passo o que está acontecendo nos bastidores. No caso do server.js, assim que ele é iniciado, aparecem as mensagens numeradas 1 e 2. Em seguida, ele chama o arquivo db.js. Cada número marca um ponto importante na execução. Por exemplo, quando o Express é importado, quando as rotas são carregadas e, finalmente, quando o servidor é colocado para rodar na porta 3000. E esse arquivo ele é responsável por configurar e abrir a conexão com o banco de dados SQL Server. Esse arquivo, por sua vez, também tem as suas próprias mensagens console.log numeradas. Mas repara só,
Eu coloquei um pequeno espaço antes da numeração para diferenciar visualmente de onde a mensagem está vindo. Assim, vocês conseguem ver claramente no terminal que aquelas mensagens correspondem ao db.js e não ao server.js. O funcionamento é o mesmo. Quando o db.js é chamado, ele executa passo a passo suas instruções, mostrando também no terminal as numerações 1, 2, 3, etc., até finalizar a configuração da conexão. O interessante é que todos os arquivos do projeto receberam esse mesmo tratamento. Cada um tem os seus próprios console log com mensagens personalizadas. Isso significa que, à medida que o sistema for recebendo requisições e chamando diferentes arquivos como os controllers, models e hosts, vocês vão conseguir acompanhar o fluxo completo, desde o momento em que o usuário faz uma ação no front-end até a resposta voltar do banco de dados. Para finalizar, eu vou chamar a sua atenção aqui para o arquivo package.json. Lembra que esse arquivo foi modificado quando a gente instalou o Nandemon? Bem, quando a gente fez isso, nós não tínhamos a estrutura de pastas que a gente tem agora. Por isso, eu abri esse arquivo e alterei o script na linha dev, alterando a localização do arquivo server.js.